Quanto maior a energia, maior a consciência. Quanto maior a consciência, maior a percepção. E quanto maior a percepção, mais ampla a experiência de realidade na qual todos nós temos, sai fora do que é considerado comum. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas toda a percepção se baseia em como o nosso cérebro ele é conectado a partir de experiências do passado. Ou seja, não percebemos as coisas em nossa realidade como elas são. As percebemos através de uma realidade de como nós somos. Ou seja, toda experiência interna modifica o nosso cérebro. E se você está neurologicamente preparado para perceber uma expressão maior da realidade, é assim que você começa a mudar quem você é de dentro para fora. É assim que a gente altera a nossa experiência no mundo tridimensional da matéria, esse no qual a gente está todos os dias, perceptível aos olhos. Só que a evolução, tanto individual quanto em nível de espécie, é um processo lento. A gente tem experiências, se machuca, aprende a lição, cresce um pouco, e então sente mais um pouco de dor. E aprende a próxima lição, passa para o desafio seguinte, obtém sucesso e alcança metas, define mais metas, enfim. E cresce novamente, e o ciclo continua. É um processo lento, no qual a gente não recebe muitas informações novas do ambiente externo. E quando a gente tem uma experiência interna desconhecida, que é mais real do que qualquer coisa no mundo externo, a gente nunca mais conseguirá ver a realidade da mesma maneira, porque a experiência em si modifica profundamente isso, a nossa percepção de mundo. Até porque uma maneira de colocar um upgrade, uma atualização do software do nosso cérebro, é que a realidade que a gente percebe, ela se baseia em experiências. E quando você acabou de ter uma experiência interdimensional, significa que o cérebro agora tem a capacidade de perceber o que sempre existiu, mas que a gente não tinha um circuito cerebral para perceber de fato. Porque se tudo já existe, tudo parte de nós e todas as possibilidades infinitas já estão existindo, então isso significa de um pressuposto de que só temos que aprender a acessar a nossa coerência e sair do mundo newtoniano do qual nos ensinaram e voltarmos para o nosso mundo interno, nosso campo mental, a unicidade, o quantum na física quântica ou na física tradicional. Ou seja, se a gente tem uma experiência tão expansiva continuamente, isso vai criar uma experiência de um espectro de realidade da qual cada vez mais amplo. É como se isso erguesse um véu da ilusão. É quando o véu é levantado de alguma forma, a gente pode ver a realidade como ela realmente é. Vibrante, brilhante, conectada e radiante de uma luz luminescente. Até porque a energia conduz todo o processo, somos seres de energia. Então, se a gente sintoniza em um espectro maior de informações, tudo de repente parece que se torna um sentido muito melhor de diferenciar quando simplesmente temos a percepção de que somos apenas matéria, ou de que nosso relacionamento muda conosco e com as coisas à nossa volta. Até porque se somos seres de luz e quem compreende isso está nesse processo, não há mais dualismo, não há mais separação de basicamente nada. Até porque imagine, se você pudesse se tornar e se deixasse de estar no estado de sobrevivência a todo momento, como dor,
medo, a separação, a raiva e competição, e a conexão com todas as coisas visíveis e invisíveis, criaríamos experiências interdimensionais suficientemente a partir de informações além dos sentidos, os quais ensinaram pra gente. Ou seja, quando saímos dessa estação incoerente do mundo externo e voltamos para o nosso mundo interior, treinando isso, o nosso Gênesis não vira uma sentença como destino. Ela consegue se rearranjar, se remodelar. Até porque não passa de um processo da qual um cérebro que nasceu para estar em estado de sobrevivência consegue se conectar com um campo muito maior do que ele consegue compreender. E, dito isso, a consciência, a alma, o espírito, quando ele consegue transcender o corpo, a gente passa a criar propriedades místicas e mágicas através da glândula pineal, que é considerado o terceiro olho, que conecta o reino do espírito com a mente, o corpo. Essas três junções acabam nos tornando seres sobrenaturais de fato. Até porque se somos correlacionados à energia e frequência, então isso significa que nada é determinado. É a nossa própria mente que nos faz ter percepções erradas da realidade de tudo que nos acontece. Então acho que é importante ficarmos em silêncio por breves momentos no nosso dia para se reconectar com a nossa verdadeira essência, de transcendermos de fato, não ficarmos presos a essa alegoria existencial de que as coisas são como são, de que acontecimentos do passado preditam o nosso futuro ou os quais agimos como algum tipo de destino do qual não há escapatória, sendo que todos os estados nos quais a gente se encontra hoje foi criado de alguma forma. E se tudo é criado, tudo pode ser recriado. É só despertar a consciência cada vez mais. Até porque se você, anos atrás, estava em um determinado ponto do tempo e agora está em outro, e consegue ver o seu progresso, isso quer dizer que há uma continuidade do progresso. Não há como retornar para trás. Quanto mais você aprende sobre as coisas, mais há uma expansão equivalente desses aprendizados. E não há como retroceder. Quando você aprende certas coisas, não há mais como desver e desaprender sobre elas. Só há a caminhada da qual o leva ainda mais longe no percurso da existência. É porque se você é uma singularidade no mundo, use isso ao seu favor. Não o contrário, só existe um de você. Faça valer a pena. Viva o extraordinário através de você. Você já é isso. As pequenas ações que você faz, a forma humana que você vem construindo para interagir com o mundo, a versão que você está construindo e sendo lapidada através das adversidades é algo que vai te trazer um regozijo maior perante o sofrimento inerente da nossa realidade. E a gente consegue manipular ela. É só você se colocar no estado de observador. E quanto mais você observa, mais você colapsa a matéria.